Hoje a conversa é aqui na Embrapa, no Geneplus. Estou com o Dr. Gilberto Mendes do meu lado direito e Dr. Leonardo Nietro, meu grande amigo, do meu lado esquerdo. Primeiramente, gostaria que o Dr. Gilberto se apresentasse aos nossos telespectadores, né, que ainda não o conhecem, ele que é o mentor aqui, o geneticista do programa Geneplus Embrapa. Doutor, por gentileza, é um prazer poder estar falando com você aqui, esse bate-papo descontraído, né, falar um pouquinho também, né, para todo mundo, o trabalho que o Geneplus tem feito e contribuído para a pecuária nacional. Guto, uma satisfação recebê-lo aqui e estar participando dessa iniciativa sua nos dá muita alegria. Bem, meu nome é Gilberto Menezes, eu sou zootecnista formado na Universidade Federal de Viçosa, onde eu também fiz meu mestrado e doutorado em genética e melhoramento, especializando na área que eu trabalho hoje, que é o melhoramento genético de bovinos de corte. Tive a satisfação de, no final do doutorado, vir fazer o meu projeto, na verdade, de pesquisa do doutorado aqui na Embrapa Gado de Corte, sob orientação do Dr. Roberto Torres e do Dr. Luiz Otávio. E, por felicidade, 6 meses depois de estar aqui em Campo Grande, nesse processo de doutoramento, teve o concurso da Embrapa. Eu tive a felicidade de ser aprovado. Em novembro de 2010, eu iniciei trabalhar na Embrapa como pesquisador aqui em Campo Grande, fazer parte de uma equipe que eram meus ídolos, né? Vim para Campo Grande para aprender com eles e tive a felicidade de muito rápido passar a compor essa equipe. Então, desde 2010, eu sou pesquisador da Embrapa aqui em Campo Grande e a equipe de pesquisa da Embrapa Gado de Corte em melhoramento animal, ela compõe naturalmente a equipe do programa Embrapa Geneplus. E eu, então, desde então, faço parte da equipe do Geneplus, o que muito me dá alegria, porque permite que a gente faça um trabalho de pesquisa e também de extensão, de aplicação. Nos primeiros anos, trabalhei muito dentro da raça Senepol. Logo que eu entrei, o Dr. Luiz Otávio me passou essa tarefa. Estava iniciando o Senepol no Geneplus, e eu iniciando na Embrapa e no Geneplus, eu falei, olha, está aí uma boa oportunidade. Passei bastante tempo trabalhando com eles, trabalho até hoje a estruturação do programa da raça, e depois, mais recentemente, eu tive a oportunidade de atuar de forma mais geral dentro do programa Geneplus. Em 2019 eu assumi a gestão, junto com o Dr. Paulo Nobre, aí na coordenação do programa de forma geral. Passei um período agora recente na coordenação de pesquisa e desenvolvimento, e desde agora 2023 eu retornei para a gestão, assim como compartilhando com o Dr. Paulo Nobre a parte executiva do programa, que envolve aí todas as raças, aí expandindo o trabalho, e assim que eu venho trabalhando, combinando a parte de extensão, de assessoramento, que é o programa Embrapa Geneplus, claro, com pesquisa em parceria com diversas universidades. É uma alegria poder ter esse trabalho tão variado aí. Legal, parabéns. Agora, doutor Leonardo, gostaria que você é muito conhecido, mas se apresentasse também para todo mundo, né? Porque poucos sabem a origem do doutor Leonardo Nietro, há quanto tempo ele está aqui na Embrapa? Guto, eu me formei na Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Eu não sou veterinário, não sou tecnista, nem agrônomo, sou bacharel em genética. Em 98 eu vim para o Brasil para fazer a pós-graduação, no meu mestrado e doutorado, isso foi em Maringá. E em 2002 fui convidado para fazer parte da equipe do programa Geneplus. No primeiro momento mexia com as bases de dados, essa é a minha experiência. E em 2003, 2004 comecei a trabalhar no campo, depois diretamente já fiquei no campo. O Geneplus montou uma equipe de TI que se especializou no processamento de dados, então me dediquei mais à parte de campo, e nesse modelo de reformulação da gestão do programa Geneplus, desde 2019 estou na coordenação das raças suínas do programa Geneplus. Muito legal. Então já se vão 21 anos. 21 anos de Geneplus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual das provas são mais antigas? É o touro jovem
ou a prova de ganho de peso da Embrapa? Não, o touro jovem é mais antigo. O touro jovem é mais Mais antigo. antigo, exatamente. Então o touro jovem já tem quantos anos? O touro jovem, na verdade, dentro da Embrapa, ele começou, eu não lembro, 1992. em 1992 começou o touro jovem como touro jovem. Tá. Aí isso foi tocado pela Embrapa, era uma parceria entre a Embrapa Gado de Corte e as centrais de inseminação. Sim, então as centrais mandavam o sêmen para Campo Grande e distribuíam. Esse sêmen é distribuído de graça. Os dados retornavam desses parceiros para a Embrapa e eram colocados dentro da base da BCC para rodar e fazer a avaliação desses animais. O problema disso aí durou até 2005. E aí, bueno, por uma série, a logística era muito complicada, porque o pessoal tinha que vir aqui na Embrapa Gado de Corte, o sêmen vinha aqui e daqui tinha que distribuir. Então, assim, isso fazia que só alguns criadores de Mato Grosso do Sul participassem desse teste, porque você tinha que vir a pegar no local esse sêmen. Isso foi cortado justamente por essa primeira logística. E aí a gente ressuscita depois o touro jovem do Gene Plus com o nome de ATJ, né? Avaliação de touro jovem. E aí sim, agora se começa com essa figura ATJ, mas o teste passa a ser com a participação dos clientes associados ao programa. Antes eram centrais que escolhiam os touros e enviavam a participar dessa avaliação de touro jovem. Agora não, é um programa de teste de progênie oficial do programa Gene Plus, que hoje se chama GPATJ. A ATJ mudou a denominação. E então assim, o ATJ começou antes, e nesse transcurso em 2000, o pessoal com de datas, a prova começa em 2000, a primeira prova. 2016, nessa etapa 2016, recente com eficiência alimentar, né? A gente tem histórico na década Então, de 90 e 2000 provas de ganho de peso que eram feitas aqui na Embrapa Gado de Corte. Então, porque só também para deixar registrado, quando eu vim para Campo Grande trabalhar na Fazenda Perdiz em 2005, nós tínhamos a prova de ganho de peso a pasto, que é a maior prova de ganho de peso a pasto que teve no Brasil. Ela foi coordenada pelo Dr. Luiz Otávio, pelo Totti e pela Embrapa, né? Eles que eram coordenador dessa prova, e a gente tinha os testes também dos touros jovens. E era a BS quem distribuía esse sêmen. E aqui, eu lembro que eu vinha muito aqui, encontrava vocês aqui, já tinha prova de ganho de peso aqui dentro. isso, mas essa prova não era do Gene Plus, Não. era a prova da Nelore MS. Na Na verdade, era uma parceria entre a Embrapa Gado de Corte e a Com a Nelore Nelore. MS. A prova era da Nelore MS. Ah, tá. Então é isso que eu queria entender, porque eu também mandava garote para cá. Era a prova da Nelore Entendi. MS. Essa prova não era a prova de desempenho PAD do Gene Plus. Acho que é a partir de 2016. Agora vamos falar, a prova mais completa para ser a TJ, ele tem que vir para a prova de ganho de peso aqui na Embrapa Gene Plus, participar da eficiência alimentar, né, do GNOSAFE, para sair o touro jovem. É isso? Sim. A TJ. Na verdade, sim, tem duas formas, só para você entender, tem duas formas de ser touro jovem. Uma particularidade do programa Gene Plus é que nós só temos muito a campo, muito no corral. Então ele acompanha a desmama, acompanha o soberano. Então ele sabe quando um animal é diferente ou não, ele vai acompanhando o desenvolvimento de determinados animais. Então uma parte dos animais ele pode ser indicado pelo técnico. Bom, acompanhando a fazenda X, esse indivíduo diferente de todo o resto, ele é um candidato. Mesmo assim indicado, ele vai vir para a prova. Tá? A segunda forma é, aqueles que não são indicados, eles vai escrever aqui na prova e participar normalmente da prova. Dentro da prova, aqueles classificados como Elite Plus são credenciados para ser candidatos a touro jovem, serão vistoriados pela equipe técnica, igual que os indicados, né? Só que o indicado ele vem para a prova para colher os dados da conversão alimentar, mas ele não é ranqueado na prova. Ele vai ser vistoriado junto com os ranqueados da prova. E uma particularidade que a gente tinha é que só podia ser indicado em touro jovem, até o ano passado, os animais indicados por os animais de monta UIA. Por quê? Porque a gente via animal criar, mal criar. O de FIB, ele tinha que vir na prova.
A partir desse ano, a gente acredita que a escolha de evaluadoras tem melhorado bastante, então os DFIB também vão poder ser indicados a partir de 2024. Agora, para compor essa prova, então ele passa com uma prova de ganho de peso, ele passa dentro do Grão Safe, passa por AOL e gordura também, passa também por ultrassom. Sonografia, parte de andrologia. E aí pelo CPM também para sair. Informação isso. Informação Na verdade, olha o todo, né? Olha Tá. a função. Porque assim, a gente pensa que o touro jovem tem que ser a cara do programa. Sim. Então, se ele pode ser o ganhador, e muitas vezes aconteceu anteriormente, mas às vezes pode ser o ganhador, o bem classificado, mas o corpo técnico acredita que aquele animal não representa o que a gente pressa no campo, ele não vai ser escolhido, por isso que é historial. Então, assim, para nós, o touro jovem, você passa uma mensagem com o touro. Esse é a gente do tipo que a gente quer. Então, os touros jovens do Gene Plus, a gente procura que seja representado dessa forma. Eu acho importante, Léo, falar também dos critérios para ser indicado, né? Que a gente não falou. Por exemplo, um animal para ser indicado da fazenda tem que ser destaque na desmama e no sobreano, certo? A nota de conformação frigorífica, nota 5 ou 6, ou seja, cabeceira do lote contemporâneo. Nota 5, 6 é cabeceira. E ainda, em termos de avaliação genética, no índice tem 3%, top 3% para cima. E não pode ser negativo para as características que compõem o índice. Que compõem o índice. Então, primeiro, essa peneira tem que agradar o nosso técnico dentro do biotipo, vem para a prova e depois ainda tem uma peneira final com toda a equipe que avalia o todo. E a gente às vezes pergunta muito por que 3%, porque no top 0,1, no top 1,5%. E aí entra a conversa mais filosófica, porque assim, o melhoramento genético vive de variabilidade genética. E a gente sabe que hoje, se a gente fecha no 0,1, no 0,5, não vamos a fechar muito. Então, a filosofia do touro jovem é, se o criador está pensando na cabeça de uma forma hoje, nós estamos preparando a garotada que vai usar daqui a 3 anos. Então, se ele fala daqui a 3 anos, vem fechando, e aqui 3 anos, e agora que touro tem disponível? O Gene Plus tem um touro assim, assado, que é diferente. Claro que a gente não tem como correr de alguma genealogia já conhecida, mas dentro dessa escolha de touro jovem, a gente se prepara para os técnicos escolherem animais de genealogias abertas de preferência. Né? Por quê? Porque ele tem uma chance, assim como o programa, você faça parte comercial. E muito bem, a gente faça parte do melhoramento genético e sabe como o melhoramento funciona. Então, assim, e sabe o que está acontecendo hoje no melhoramento genético. Então, nossa ideia para um Gene Plus, se está acontecendo isso, então vamos preparar para o que vem depois. Correto. Essa é a nossa ideia. Então, tanto é que vamos tocar nesse assunto, que hoje o índice, o IQG, ele é composto por 12 características, né? E eu vi que, acho que no final desse mês, não sei quando é que vai sair o índice novo. Isso. Agora... Ele vai passar com imposto por 12 agora, né? Isso. E eu pergunto, que eu vi, vocês incorporaram o peso ao nascimento. Por quê? Qual foi a ideia de incorporar o peso ao nascimento? E já faço outra pergunta, diminuir o peso sobreano. Tá. A ideia é o seguinte, o índice, ele é a combinação de várias características que a equipe entende como interessantes dentro do animal melhorador. Ele vai ser composto, como a gente falou, por várias características, e o somatório dos pesos dessas características tem que dar 100. Eu estou começando por aí para te dizer o seguinte, na hora que a gente pensa em inserir uma nova característica, como a gente inseriu algumas, obrigatoriamente nós temos que abrir espaço dentro das que já existem para acomodar essas novas características. Então não há opção, quer dizer, tem 100 lugares para entrar. Ou tirar uma fora. Ou tirar uma fora ou diminuir a importância. Então quando você fala, teve que o peso sobreano diminuiu, foi uma forma de acomodar para que a gente pudesse inserir, por exemplo, o peso ao nascer. Por que do peso ao nascer? E isso serve para as demais que a gente vai discutir aqui. Primeiro, a gente não muda o índice simplesmente sentado numa mesa, igual aqui, senta os gestores e fala, olha, vamos mudar o índice do negócio. Isso é feito, isso é um processo
de, como usando um termo aí moderno, o pessoal fala de antenagem. A gente começa a ouvir, a gente capta sinais do mercado, de vocês que estão na comercialização, dos criadores, do pessoal dos centrais, e principalmente dos criadores e dos nossos técnicos que estão acompanhando, que estão vendo gado na fazenda, que estão vendo gado em central, o produtor de gado de corte. E aí, a partir dali, a gente começa a ver, olha, precisamos corrigir isso aqui, esse aspecto precisa ser vivenciado. Ou é por um problema que pode vir a acontecer o que está acontecendo, ou para buscar uma oportunidade. No caso, o peso ao nascer. Anos de uma seleção muito bem feita para peso, e é o que vale até hoje. No frigorífico, 99% do Brasil vale o que pesa. Né? E precisando de animais que pesam e têm velocidade grande de peso. No entanto, a gente sabe que isso, ao longo do tempo, puxa outras características, e uma delas é peso ao nascer. Existe uma associação genética entre peso a desmama, peso soberano com peso ao nascer, no sentido que se eu começo a aumentar esse peso desmama, peso soberano, o peso ao nascimento tem de subir também. Portanto, isso basta a gente olhar, isso está em todos os programas, você vê ao longo dos anos no Nelore uma tendência do peso ao nascer está subindo. Fora, mas até o momento, será que isso é um problema sério do Nelore? Ainda não, mas alguns criadores, alguns cenários começam a aparecer e nos alertar, como por exemplo, a questão da precocinha, do teste, né, do desafio de fêmeas 12, 14 meses, onde nesse contexto começa a surgir algumas questões. E aí, dentro dessa lógica, a gente entendeu que seria o caso de trazer, até para sinalizar os criadores, porque o índice também, ele tem um aspecto, talvez é o principal dele, conceitual, filosófico, de direcionamento. Olha, pessoal, temos que ter animais que ganham peso, que dão carcaça pesada, mas temos que cuidar do peso ao nascer, do Nelore se fez no Brasil, porque é uma vaca que pare e o bezerro sai correndo atrás dela. Se a gente descuidar disso e tiver da assistência de parto, isso não funciona. Então, foi nesse sentido, tá? Veja que a resposta é um pouco elaborada, mas ela vem nessa... E melhoramento a gente não está pensando hoje. Essa decisão nossa é pensando no futuro, 5, 10 anos, olha, vamos cuidar. Daqui a pouco nosso Nelore pode começar a ter de forma mais séria. Isso é um pouco a minha filosofia que eu falei de todo jovem que eu quero estar pensando na coisa e o programa tem que pensar em outra. O programa Gene Plus e os programas, no caso, na assessoria em melhoramento genético. Então, uma forma da gente assessorar é prevenir os problemas. Então, assim, se ele está pensando nisso, eu como assessor de melhoramento genético, eu estou pensando, o que vai acontecer baseado no que o criador está pensando hoje, no futuro. Então, tenho que passar uma mensagem para ele, para fazer ele mudar o foco ou chamar a atenção para algumas coisas. Tudo bem, você está pensando nisso, mas observa para isso. Como que os programas fazem isso? Usando índice. Se a gente vê esse erro, a gente fez os estudos para esse índice, e a correlação com o índice atual é de 89% nota top 1, né? E ele muda muito pouco o restante. Por quê? Ele vai analisar os animais extremos, né? Mas então assim, mas é interessante quando a gente soltar esse índice, e aí você falou, por que o peso a nascer? O que é RD? Né? Então chama a atenção do criador, a classificação vai mudar muito pouco, mas o foco dele vai mudar porque a gente sabe que vai acontecer no futuro se não mudar. Porque o peso a nascer, o que eu vejo? Eu vejo dois pontos de vista. Primeiro, que nós mudamos um pouquinho a nutrição animal. Então, e isso começou um problema um pouquinho super precoce, que ela teve que ser suplementada. E se ela não fosse suplementada, ela não emprenhava, e se ela não fosse suplementada, ela não emprenhava. Então, tem um pouquinho a ver com o desenvolvimento do bezerro. Não é isso? Mas é só uma observação. Um tempo antes a gente de soltar esse... E agora com esse negócio de integração lavoura-pecuária... Vai cada vez mais. E vai. Lógico que ainda nós temos uma deficiência muito grande de pastagem no Brasil afora. Ainda agora, aonde são medidos, da onde vêm os dados, eu acredito que é onde já acontece os problemas. Sim, você fala assim, todo mundo tem
problema de peso nascer? Não, talvez não é qualquer empatia. Mas se você não chamar a atenção, vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai. Tanto que eu estava em um supermercado e um criador do programa se acercou e falou: você é do Gene Plus, sou. Pô, você vai colocar peso nascer no índice? Morreram 2 matrizes ceradas, primeira vez, numa semana. Ele ficou preocupado. Então, pode ser por nutrição, pode ser por outros fatores genéticos, mas começa a ficar antenado. E esse é o problema. Então, assim, a ideia é antecipar os problemas e chamar a atenção. Aí eu vi que entrou peso materno 120, bacana. Agora, o materno 120, acho que ele estava em todos os programas. Agora, a relação desmama, isso aqui que eu quero que vocês expliquem, que poucos sabem o que é a relação desmama, o RD. O que é a relação desmama? Eu, Léo. Tá, beleza. Que ele entra no Conhece mais os trabalhos científicos. Ele entra 7% no novo índice. Isso. É um dado importante, muito bacana. Outro dia o Amadeu me explicou o que era a relação desmama, depois nós estivemos falando lá no CAI a última vez, mas doutor Gilberto, explique para todo o Brasil o que é a relação desmama. É uma oportunidade muito boa. Primeiro, ela é nova como DEP, como uma característica dentro do Gene Plus e dentro da realidade dos programas no Brasil. Não começou ontem, nem antes de ontem, o pensamento sobre relação desmama. A gente estava conversando aqui, desde que eu cheguei aqui no Embrapa, em 2010, o Luiz Otávio já idealizava essa característica. Só uma pergunta, só uma observação. Muita gente pergunta, tem base de dados grande de peso de cervo de vaca? Desde que eu entrei aqui em 2002, já se pesa a vaca. Já pesa a vaca. Né? Sim. Então tem uma base muito robusta de informações. Tá? Então já era algo que se imaginava como fazer essa abordagem. Eu lembro de um trabalho de conclusão de curso 2011 que eu fui com o Luiz lá em Nova Chavantina, foi uma estagiária dele aqui, já foi com relação desmama. Então isso foi estudado ao longo desses últimos 10 anos, como chegar nisso e mais recentemente, né, o Léo, o Roberto, o Luiz, a gente chegou nessa definição do que é hoje a DEP, de relação desmama. Primeiro, forma que ela é calculada para todo mundo já entrar no entendimento. Relação desmama nada mais é do que uma razão entre o peso do bezerro na desmama sobre o peso da sua mãe, da vaca na desmama, vezes 7. Então, simples, isso numa fazenda de gado de corte, fácil você pensar sobre esse indicador, que é você pensar, olha, qual é o peso médio, por exemplo, eu estou desmamando minha bezerrada, e o peso médio da minha vacada. Se eu fizer essa razão, eu tenho aquele valor. Né? E aí, você fala, mas o que isso significa? A gente entende a relação desmama como uma medida de eficiência de produção. A gente fala de eficiência alimentar, né? Mas está aqui uma outra, tem eficiência reprodutiva, aqui é uma eficiência produtiva da vaca. Na lógica do quê? O quanto de quilos de bezerro desmamado uma vaca que está em estoque na sua fazenda produz dentro ali no ano. Né? A gente queria que a vaca produzisse 50% do seu peso. Isso. Idealmente eu gostaria que fosse 100, né? Se tivesse uma vaca que para cada quilo dela que você está tendo que manter na sua fazenda, ela tivesse 1 quilo de bezerro, seria fantástico. A gente trabalha dentro da realidade ideal até de 50%, né? Para cada 1 quilo dela, ela me devolve meio quilo no bezerro. É isso que a relação desmama me dá. Então, o que é uma vaca interessante? É aquela vaca que desmama um bezerro proporcionalmente maior em relação ao seu peso. Né? Então, a média nossa, né, Léo? A gente deve estar aí nos dados nossos entre 42%, 45%, né, que é os valores médios. Porque essa vaca, se ela não pesar os 520 quilos, ela não abate um boi com 22 meses de 22, 23, 24 anos. Então, se a gente também diminuir muito o gado, foi o que nós falamos. O rendimento de carcaça dos bois cai. Isso. Mas esse número que você falou exato. É uma medida de eficiência da vaca. Agora, não dá para ser 50-50. Ela é uma medida de relação, que de fato, os estudos nossos mostraram, ela tem uma associação bem negativa com o peso da vaca. Ou seja, uma vaca, você tem uma tendência, uma vaca que tem uma relação de desmama maior, peso menor. Então, isso ajuda o quê? A controlar o peso da vaca.
Perfeito? Se usar a relação de mama, você não vai deixar o gado ir crescendo. Ótimo, mas aí você apontou no outro lado. Mas também, se descuidar e falar assim, então o negócio é relação de mama, vamos buscar vaca fechada, 60% de relação de mama. O que você vai fazer se não cuidar? Vaca pequena, também nós não queremos um boizinho frigorífico, não é um frigorífico, a cadeia produtiva não quer isso. De novo, e aí é que é importante, ela é uma característica muito bacana, que permite olhar a eficiência da vaca, nos ajuda a controlar o tamanho. Eu sabia o que você tem dentro de casa, né? E conhecer, né, se aquela vaca entrega, mas ela é uma característica que está compondo dentro do índice, dentro de um portfólio de critérios de seleção que são usados. Não podemos abrir mão de ter um peso sobriano, de ter característica de carcaça para que os outros têm que crescer. Isso a gente tem hora que começa a discutir de uma característica, acha que ela vai ser trabalhada sozinha. Não. De forma alguma. A relação de mãos sozinha não faz verão, como diria lá a expressão. Mas ajuda a conhecer mais o rebanho e matrizes que você tem e tomar mais decisões. A ideia de você ter é se tomar decisões com relação às suas matrizes, principalmente na desmama. Você tem a DEP, mas você tem a relação de desmama já, e se você vê quais são as piores vacas da relação de desmama, geralmente vai ser a mais pesada, que está um score maior que não produz leite. Isso. Né? Então, às vezes, você tomando todo tipo de decisões no momento da desmama, você consegue melhorar a sua relação de desmama. É só você olhar seu gado e tomar decisões. Isso é bacana. E aí eu vi também que entrou uma medida muito importante que vocês mensuram há anos, que é a conformação frigorífica. Sim, junto com a relação de desmama, a gente avalia na desmama, no soberano, na conformação frigorífica, que nada mais é que os criadores conhecem CPM ou EPM. Se você faz a média das três características da conformação frigorífica, é uma forma que nos achamos mais fácil de todo mundo entender o processo. Então você envolve o gerente, você envolve os peões, porque todo mundo sabe o que você está fazendo. E no melhoramento genético é um processo custoso, se todo mundo entende e viste a camisa, fica mais fácil. E assim, claro que o melhoramento genético, os programas de melhoramento genético, produzem DEPs, não são produtos DEPs, mas no Gene Plus, nosso produto é melhoramento genético, é um processo, onde se a avaliação faz parte. E nós estamos, no Gene Plus, nos preocupamos sempre muito de ver como que esse peso está distribuído na carcaça. Porque se você vai só no peso, se aparece um animal gigante, talvez não tenha nada de carne, só um osso. Então a ideia da conformação frigorífica é justamente forçar o criador para olhar o gado e ver como aqueles 20 quilos a mais, 25 quilos a mais a desmama ou soberano estão distribuídos naquela carcaça, né? E aí justamente forçar a ele se é o tipo de gado que ele quer produzir, de novo, ou não, com relação a desmama, quais são as vacas que eu quero, qual é o produto que eu quero para o futuro, olha para ele. Na verdade, a ideia da conformação frigorífica é forçar o criador a olhar, é isso que você gosta, é essa forma que você quer o gado, sim ou não? Então, você tomar decisões. Chegar aqui pro Gilberto e falar, como é que você quer o gado? Eu quero o gado grande. Você vai fazer, vou pegar 4 índices aqui do índice, vamos usar ele, vamos fazer um gado grande. É isso aí. Agora, uma pergunta. Hoje nós estamos com quantos associados no Gene Plus? 300 Nelore, para cima de 380. Nelore, né? Nelore. Associados que fazem parte do Gene Plus. Ele vem crescendo nos últimos 3 anos, o Gene Plus vem crescendo de forma consistente. Próprias raças também. Sim. Aí eu tenho uma última pergunta aqui, Dr. Gilberto, que foi pertinente. Vocês vão assistir, eu vi, logo sai essa matéria. Eu fiz uma entrevista do Dr. Bento e o pessoal do Gene Plus, esses 380 criadores, eles utilizam muito o ultrassom de carcaça? Vai enviar os dados para vocês ou poucos? Muitos. Tá, bacana. E daí eu falando com o Bento, ele me disse que você apresentou um trabalho no congresso aqui em Campo Grande de Reprodução sobre a relação da gordura na picanha da fêmea com relação à conformação frigorífica. É isso? Assim, mostrando o seguinte... Isso eu queria entender certinho.
O que foi no Reprodutri, que inclusive nós todos participamos, foi um evento extraordinário, estava o Bento, o Baldi, foi um momento interessante. Agradecer o Márcio que organizou e toda a equipe. O que eu mostrei não foi a conformação frigorífica em si, foi a relação de vazio, que a gente chama de vazio substernal, profundidade de costela com altura, em relação à altura do animal. Então, o animal mais profundo, com maior ligação ao animal com maior acabamento também, com maior deposição de gordura. Tá? A gente vê o animal, você tem a profundidade de costela, o vazio substernal é o espaço entre ali, o umbigo do animal até o chão. Então, o animal que é mais baixo, mais próximo do chão, tem essa relação mais favorável, também um animal com maior precocidade. O que, dentro do conhecedor de gado e de fisiologia, entende isso, já tem esse olhar. O animal da virilha mais baixa, o biotipo mais precoce, tende a ser mais precoce, a ultrassonografia traz apenas média, né? Então, assim, hoje nós temos essas ferramentas e a conformação frigorífica se relaciona com isso como um dos aspectos observados para um animal ser bem avaliado para a conformação frigorífica é essa relação, o animal mais profundo, de mais costela em relação à sua altura. Né? Não o animal pernalta, longe do chão, com pouca... Então, porque isso está associado ao biotipo, a gente quer o biotipo mais precoce, que é o gado que vem, se a gente vê o que é um Nelore, é um exercício que todos devem fazer. Olha, põe no Google touros Nelores da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E você vai ver o biotipo, a mudança, que eu entendo muito favorável, graças aos nossos criadores, né? Graças aos nossos técnicos, pessoas que entendem, sobretudo, entendem de produção de gado de corte, que sabem o que de fato paga as contas no final do mês. Né? É isso aí. Aqui nós vamos dar um exemplo para o Angus. O Angus são animais de frame médio-baixo, só que são compridos e tem rendimento. Então agora nós vamos ter que inventar um adepto de comprimento de Nelore só para complementar. A conformação frigorífica, de uma forma, ela valoriza na estrutura do leite, né, o animal mais que tem, do contrafilé, o animal mais comprido, né, e que a gente sabe que isso também. Agora, é importante, de novo, e aí, que muitas vezes a conversa, se ela não é bem trazida, ela pode levar a mais interpretações, como você falou aí do Angus. Então o Angus é um exemplo, vamos então trabalhar o animal baixo, o negócio importante é caixa. Pois bem, o Angus foi criado e é criado no sistema. Nós temos Nelore para andar, passo para andar no Brasil, então temos que buscar esse biotipo, mas também o Nelore não vai poder ser bacio. Tem que ter tamanho, tem que ter estrutura. Para quê? Para servir e continuar sendo a raça que fez, né? Que a torna a nossa principal raça. Né? Então, assim, veja como a gente tem que ter cuidado com as armadilhas, porque facilmente a gente vai no... Né? Isso eu falo porque é engraçado. O PO, a gente dá exemplo que você olhando o gado SAPE, ele ensinou um pouquinho da gente como criar o PO, como fazer precocidade. O Brahma ensinou a gente a baixar um pouco o gado e botar a costela. Então, isso tudo é bacana. E hoje, os dois estão se vendo. Você vai lapidando e vai chegando, os sistemas de produção vão mudando. Aquilo que a gente estava falando do peso ao nascer. Ninguém, eu acho que vai acreditar que dentro de 10, 20 anos, a forma de produzir gado de corte no Brasil vai ser igual a de hoje. Não é do que era 20 anos atrás, nossos passos estão melhores, nós estamos usando mais suplementação, mais confinamento ou semi-confinamento. O gado vai ter que ir se ajustando a isso. E o mercado muda. O mercado muda. O mercado muda também. Vaca não vai poder parir com 3, 4 anos, não fecha. Já não está fechando. Então... É que nem o steerability, eu acho assim, tá 20% no steerability, às vezes você está ficando com vaca velha e deixando de usar a vaca nova. A super precoce, que dá 0,7 bezerro a mais. Então, né, cada um tem um sistema de produção, nós vamos ainda adequar cada vez mais. Cada um tem um ambiente, cada região uma região. Então, devagarzinho nós vamos ajustando aí. Bom, vocês estão de parabéns, quero agradecer aqui a visita. Obrigado por me receber aqui. Muito feliz. E mais uma experiência aí para todo o Brasil e para mim também. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço.